E aí, personas, vamos deixar o Instagram avisando aí quem chegou. Vou bebendo minha água. Oi, Xi! Tudo bem com você? Ju, Ale, tudo bem? Galera que for chegando aí, tô esperando a Helena entrar pra gente fazer a nossa live. Rodrigo, tudo bem com você? Rick tá sempre aqui. Heleninha chegou. Vou fazer uma live sobre autoconhecimento na quinta-feira. Isso mesmo, quinta-feira que aí é a estreia do Bem Seja, um portal que a gente está trabalhando em cima. E eu estou trabalhando, ajudando a trabalhar em cima do Thiago Cordeiro. Quinta-feira eu tô lá no Quântica e Espiritualidade, fazendo mais uma live de divulgação. Galerinha que vai chegando, boa tarde. Salve, Helena! Thiaguinho! Gente, tá tudo que hoje o Thiaguinho tá só na luz azul, meu Deus. Eu tô completamente no azul. E até peguei, ó, um japamala azul pra ficar aqui comigo, Olha que ótimo ele. mantendo essa energia da luz azul. Tranquilidade, paz. Aê, de Chicago, Oi, beijo pra você. Obrigada. São todos muito bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, aqui, ao vivo, agradecer esse ser humano maravilhoso da luz azul, agora também. Agradecer, Thiaguinho, por ser esse ser paciente com o feminino, que vocês não fazem ideia que esse homem é paciente com o feminino. A Ju já tá aí? Não. Acho que não, eu não vi a Ju subindo. Gente, esse homem é maravilhoso, mas do fundo do meu coração, Thiaguinho, honrada, gratidão, gratidão, gratidão por ouvir sem julgamentos, por acolher, por sorrir, por ajudar, por iluminar a vida de todas nós. Gratidão eu. Gratidão demais por ter você. Sempre bom, sempre muito bom. Beijo. Pronto, cheguei, gente. Tema de hoje, vamos falar sobre o quê? Tema de hoje, raízes, inconsciente coletivo, Inconsciente coletivo. responsabilidade espiritual, né? Ju! Aí, a Ju chegou, acabei de Furna. saber que você já estava aqui, Juju. Gente, pra quem não sabe, vão lá seguir Ju em Furna e o Projeto Core, que tá precisando de mais e mais sempre da gente pra começar aí. É importantíssimo falar sobre o projeto que, falando de coletivo, o Projeto Core é um projeto coletivo que precisa da ajuda de todos nós. Isso aí. Arroba. Então, Vamos lá, Thiaguinho, vamos falar sobre o coletivo, na verdade. Eu até gostei muito do tema, acho que o tema é muito propício aqui. Nesse sentido, porque a gente tem muitas situações do coletivo, da importância do coletivo, né? E aí, @Projeto Core. Onde que bota aquele tema que a Ju Eu não sei, eu ia falar exatamente isso, eu não consigo fazer. Ju, bota aí o negócio pra gente, faz favor. E aí, assim, a Helena falava sobre o coletivo, sobre nossa pátria, principalmente nossas raízes, e eu lembrei de uma pesquisa, eu fui até olhar, existem 2 faculdades americanas que fizeram pesquisa com lugares que tiveram meditações coletivas. Eu não vou saber as faculdades de cor, só você colocar meditação e violência no Google, que eu fiz isso e funcionou. E aí é engraçadíssimo, tem uma meditação em si que foi feita coletiva com mais de 1.500 pessoas, que eles sentiram diminuir os índices de criminalidade em 4% ao ano na cidade. Gente, eles colocaram lá por volta de 8 mil mortes que economizaram. É muita coisa. Economizar assim, tipo, preveniram. E aí, assim, existem 2 situações que os estudiosos falam que pode impactar isso. Primeiro que essas 1.400, 1.500 pessoas... Boa, obrigada, Ju. Eu acho que é o Titi que tem que fazer, não eu. E aí, assim, essas 1.400 pessoas têm tanto impacto no conceito coletivo, como também um impacto no sentido de, assim, elas estarem mais tranquilas, mais concentradas, uma frequência maior, e as pessoas que elas convivem acabam absorvendo essa frequência. Além do conceito delas ampliarem a frequência da cidade, né? Porque toda cidade tem um campo energético, tem uma aura, né? E é importantíssimo a gente entender isso, que o seu bairro sua casa tem uma aura, seu bairro tem uma aura, sua cidade tem uma aura. É por isso que às vezes a gente se sente muito mais confortável
confortável em um bairro diferente do outro, é por isso que a gente se sente mais confortável em uma cidade, porque nossa energia fica mais perto daquela frequência, sendo positivo ou negativo, isso depende muito, varia, e nem sempre é ser positivo ou negativo, simplesmente pela situação, da sintonia realmente, né? Tem pessoas que eu leio muito tarô mesmo, e eu... Ai! Acho que ele não saiu. Eu leio muito tarô e as pessoas, e aí a gente pega e vai conversando muito sobre isso. Tem pessoas que não têm uma energia pro Brasil, que a energia dela tá muito fora, né? A energia dela não compete muito aqui. Existem muitas pessoas que estão aqui, passam atendimento comigo, que estão fora do país. E você fala, olha o tarô fala assim, não tem muito o que fazer no Brasil, não seria positivo para essa pessoa neste momento, ou por muito tempo, porque realmente a energia dela não combina com o Brasil. E tem outras pessoas que têm uma dificuldade imensa de sair do Brasil. E se sai, tem que voltar porque a energia é muito mais fácil, muito mais acessível aqui dentro do Brasil. Vamos ver, a Helena tá voltando. E eu não consegui fixar o comentário, tá? Tô tentando fixar o comentário e não consegui. Gente, que loucura que tá isso aqui hoje. Tô te O que ouvindo, aconteceu? continuei, caiu, aconteceu um caos, mas já voltamos. Tudo em pé. Eu tô tentando fixar o comentário e eu não consigo. Tá, achei genial essa sua colocação do sentir-se bem, de estar no lugar de tempo e espaço. Isso acontece muito nos jogos de tarô, Helena, muito, é verdade isso. Sabe, eu pego muitas pessoas que estão fora do Brasil e você pega e olha e fala assim, realmente a energia que a pessoa tem, ela não consegue desenvolver nem trabalho, nem vida sentimental, nem nada aqui, porque ela não consegue, não é a mesma, sabe, ela tem uma coisa mais tranquila, se você for para a Europa, alguns países da Europa traz uma coisa mais lenta em algumas situações, e a gente tá num alvoroço, ou senão você vai para outras cidades latinas e elas são mais quentes e as pessoas não conseguem absorver aquilo, você vai para a Espanha e também tem um calor, uma energia diferenciada, e aí a pessoa não consegue conviver, muda de país, vai para outro país, vai para Inglaterra, a coisa começa a fluir, entendeu? É porque a energia dela realmente, o campo áurico dela não consegue conter aquela situação. Certo. Olá, olá, Rê. Vi que a Aline tá aqui, a Renata tá aqui, Renata Costa, amada. Muita Renata, gente eu acho que a Renata marcada. passou comigo esses dias, hein? Ah, é? Maravilhosa. Mas que acho muito interessante tudo isso. Titi, mesmo eu que morei em vários países, posso, né, concordar plenamente com você com esse negócio do santo bater, né? E, Isso e acontece com pessoas também, né? Vamos bem falar a verdade, né? sim, com pessoas, e é isso, e de fluir. Eu não sei se eu já falei em alguma live aqui da Energia de Portugal, você lembra de eu ter falado isso? Lembro de Portugal, mas lembro da energia, acho que não fez, não. Não falou, não. Acho que teve depois de uns 6, 7 meses que eu estava lá em Lisboa, eu lembro que eu estava com um amigo também, espiritualista e tal, e eu troquei ideia. Aê! Arrasou, Titi! Eu aprendi com ele, eu tava falando para ele, é muito louco que não tem um brasileiro que não chega em Lisboa, que não, os 3 primeiros meses não fique meio deprimido. E aí ele falou que é porque nós brasileiros temos uma energia yang, né? Uma energia do masculino muito ativo, muito vai, faz, nanana. Aí chega lá é totalmente, Portugal é totalmente energia yin, feminino, frio, é um vento gelado que te leva, né? Porque é mar, tem tipo, mar tudo em volta do país. Então, um vento, é tudo mais devagar, as pessoas são muito mais lentas, eles falam mais pausadamente, mais para dentro, eles falam um pouco, eles vão conhecendo para eles se abrirem. Então, parece que nada anda assim, sabe? É porque o ritmo é totalmente diferente. Então, ele falou, então vocês brasileiros que são yang, você chegou aqui, aí vocês batem de cara, então leva uns 3 meses para vocês conseguirem se harmonizar com a energia de Portugal mesmo. E já que falei de Portugal, gente, eu nem contei, nem para o Tiaguinho em off, para eu não ser repetitiva também. Mas uma das inspirações para essa live hoje foi que semana passada eu estive numa constelação da nossa bandeira. Então, para não parecer assim, para dar um contexto, já falei aqui algumas vezes, não é todo mundo que conhece o projeto que chama Amor, Ordem e Progresso. E tem os embaixadores do amor, do qual eu faço parte. E quem é o curador, né, é o Ricardo Cury, que recebeu espiritualmente essa missão de colocar o amor na bandeira, tá? Numa cerimônia espiritual que ele foi. E aí ele foi ver que já tinham tentado fazer, porque a frase
original, eu não vou saber repetir exatamente, mas alguma coisa assim. Amor por princípio, ordem por não sei o quê, e progresso por fim, sabe? Por finalidade. E aí, quando virou república e que foram fazer a bandeira, não se sabia aonde, por que tiraram o amor da bandeira. E aí a gente tem até aqui, vou abrir para vocês, o que aconteceu. O Ricardo, então, começou com esse projeto, foi em 2000 e, sei lá, se ano passado. Ele chegou aí ele faz cerimônias com os índios, Runicuins, que são um dos mais antigos daqui do Brasil, lá da Amazônia. E ele começou a fazer viagens pelo Brasil com esse intuito de que a gente só vai conseguir colocar amor na bandeira quando nós começarmos a trabalhar a história do amor dentro de nós. Então, é uma mudança geral, entendeu? É autoconhecimento. E o Brasil, muitos espiritualistas, inclusive Chico Xavier, dizem a gente tem a semente da nova era aqui nessa terra. Nós temos, só que para ela poder florescer e a gente virar essa referência que seremos um dia, já somos todos muito espiritualizados, né? Mesmo quem não tem uma religião, já nasceu no Brasil, já se veste de branco no Réveillon, já joga flor para Iemanjá, já se cai o vinho, deixa para o santo. Então, todo mundo tem uma fezinha, né? Vai lá na Bahia, faz pedido para a pulseira do Nosso Senhor do Bonfim. Então, assim, você nasceu no Brasil, você já tem espiritualidade, né? Então, aqui, gente, ó, a bandeira, vou mostrar, não sei se vai dar para ver, deixa eu levantar. Aqui, amor, ordem e progresso. Entre as pessoas que está fazendo essa arte, tá o Hans Donner, que é aquele cara que fez o logo da Globo, né? E várias aberturas das novelas. E ele falou que o nosso amor, o nosso ordem e progresso, além de tudo, estava para baixo. Então, ele que fez a arte fazendo a faixa branca para cima, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Né? O que isso tem a ver com constelação familiar? Agora que vem o bicho vai pegar. Eu, na minha história pessoal, sou filha de holandês com uma brasileira. Desculpa, esse caminhão adora aparecer nas nossas lives. E eu nunca me identificava. Tipo, quando eu estava no Brasil, eu me sentia gringa, sabe? Porque as coisas na minha casa funcionavam diferentes, minha cultura era diferente, então eu sempre era meio aberta demais. Eu não tinha esse lance de família, Brasil, todo domingo, papis, mames, essa coisa super, né? Família clássica brasileira. E quando eu estava na Europa, então eu me sentia às vezes meio gringa, meio fria aqui, né? E quando eu estava na Europa, eu me sentia a brasileira, calor humano de todos os seres. Então isso sempre gerou muitos problemas, assim. Eu nunca me entendia, não me achava no meu centro. E aí, eu tinha uma resistência muito grande com Portugal. E eu não sabia por quê, eu já tinha morado em vários países da Europa. E quando eu cheguei lá em Lisboa, que eu vi que eles não mordiam e que eles eram legais e que... eu fui vendo que eu tinha muito ranço dos portugueses. E que isso vinha da época da escola. E que eu tinha muita raiva deles. E aí eu tive que trabalhar isso, eu, Heleninha, no meu mundinho, né? Sem ter noção da grandiosidade disso. Porque isso está em mim, mas está em todos nós, tá? Sim. E aí depois, conversando com amigos portugueses que eu fiz ao longo do tempo, eu descobri que eles não sabem, não falam na escola para eles que eles roubaram o Brasil, que eles estupraram o Brasil, que ninguém sabe lá. Eles não fazem ideia, eles não sabem que os portugueses saquearam o ouro para levar para Portugal, porque eles tinham uma grande dívida com a Inglaterra. Então, eles não sabem disso. E aí eu via, até conversei com o Ricardo na época que eu estava lá, e é assim, é como se Portugal hoje estivesse vivenciando o perdão na prática. Porque a quantidade de africanos e brasileiros que invadiram Portugal, que é um dos menores países da Europa, tipo, é absurdo. Então, assim, eles que são, teoricamente, super machistas, super tradicionais, super fechados, de repente foram totalmente invadidos por brasileiros e africanos de vários países e estão vivendo no dia a dia esse perdão, esse acolhimento, enfim, ótimo. E o que aconteceu? Nessa constelação foi revelado muito de por que o Brasil não vai para frente. Por que o Brasil já tem... Depois eu vou deixar para vocês o nome que agora eu não sei de cabeça. É o Frederico. Ele, assim como o Ricardo, recebeu... Ele é advogado, tipo, super racional.
ele recebeu que ele deveria, e constelador, que ele deveria constelar o Brasil. E ele falou, eu? Tipo, por que eu tenho que constelar o Brasil? Mas veio num trabalho e aí ele constelou. E aí ele viu que era a missão dele, até que um dia eles dois se encontraram e foi essa constelação de quinta, que foi maravilhosa. E o que acontece, gente? Muito que o Thiago e eu, a gente diz aqui. Enquanto a gente não tá com as nossas raízes firmes, enquanto a gente não tá em paz e amor aqui dentro, com papai e mamãe, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não vai para cima. Isso é com tudo que é vivo nesse planeta. Então, é a mesma coisa uma nação. É a mesma coisa o Brasil. E aí eu já tinha ouvido falar dessa outra constelação do Frederico, que uma das questões do Brasil é que a gente simplesmente abortou os descobridores, entendeu? Então, tipo, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, tipo, estão lá no astral chorando, tipo, me esqueceram, me ignoraram. E aí, nessa constelação, ó, não posso nem falar que me arrepio inteira, mas eu sei que tá dentro das minhas missões compartilhar aqui do meu jeito. Tá tudo certo. Nessa constelação apareceu o quê? Tinha a República, tinha o Brasil, tinha o amor, tinha a ordem, tinha o progresso, né? E tudo foi acontecendo sem a gente saber quem era quem, né? Só foi sendo revelado depois, para as pessoas poderem entrar no campo e sentir. E eu sou super sensível, mal tinha começado a constelação, eu já estava tremendo assim com a mão. Tipo, eu falei, Jesus, isso aqui vai ser muito forte. Assim, bem resumido, se alguém depois tiver mais interesse, me escreve que eu conto com mais detalhes, mas bem resumido, o lance é o seguinte: o Brasil era monarquia, tá? Era monarquia, era lá Dom Pedro, a princesa Isabel ia ser a nossa rainha. E aí teve o nosso, entre aspas, golpe da República. E quando essa República quis entrar e falar, isso aqui agora é Brasil, e a princesa Isabel assinou, né? A Lei Áurea, ela autorizou tanto, gente, que Princesa Isabel assinou tudo isso onde? Naquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro. Tem um grito maior dos nossos ancestrais falando, pelo amor de Deus, reconheçam a gente. Eu sei que Princesa Isabel, nessa constelação, chorava, porque ela tinha um amor de mãe, um cuidado pelo Brasil realmente verdadeiro. E não estou aqui querendo defender a monarquia, não é isso. O lance é, a gente entrou o tal da República, pegaram, tiraram o amor, fizeram a bandeira e essa República não funciona até hoje. Assim, não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Fernando, não funciona. E não vai funcionar enquanto a gente não se lembrar e não honrar tanto a monarquia que existiu e que cuidou do nosso país, apesar de tudo que a gente sabe que eles fizeram também, mas existia, era o melhor que eles sabiam fazer naquela época. E também, o que acontece? A raiz, a chave de tudo, que o brasileiro tem vergonha do quê? Dos índios. O brasileiro, quando vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai viajar, vai dar palestra lá fina na China, tem vergonha. Assim, por mais que na mesa do bar lá tomando, não, vamos lá, defender os índios e tal. Mas lá no fundo, quando tá sozinho na cama, vai dormir, vai sonhar, morre de vergonha da origem indígena, a grande maioria. E o que acontece? De onde vem o brasileiro? E assim, eu tô falando brasileiro, somos todos nós. A gente nasceu aqui, não importa se meu pai é holandês e a minha mãe é gaúcha. Tipo, nascemos aqui, a gente tem isso no nosso inconsciente coletivo em comum. Brasileiro se desenvolveu no ventre de uma índia. E seu pai espiritual, a força espiritual que trouxe a vida, foi um português. Enquanto nós, brasileiros, não honrarmos de verdade, lá no fundo, ficar em paz e amor com papai e mamãe, agora estou dizendo índios e portugueses, enquanto a gente não honrar essas raízes, a gente não vai para frente. E isso, assim, tá em todo o Brasil, tá? Em todo mundo que nasceu aqui. E aí, agora, de novo, por que esse momento é um momento tão importante? Porque o Brasil tem essa semente, gente. O Brasil, os brasileiros, quem já está engajado espiritualmente, vai ter, assim, saltos quânticos na vida. Porque a gente tem essa missão de servir como
um exemplo de uma nova era, de uma nova sociedade, de uma nova forma de viver, de trazer novos valores. Não à toa, todo mundo na gringa ama brasileiro. A gente só fazendo caipirinha e jogando futebol, todo mundo já ama a gente, porque a gente é especial, porque a gente tem um brilho, porque a gente tem um carisma, porque a gente é acolhedor, porque a gente é legal. Mas a gente é muito mais do que isso, porque a gente é realmente abençoado pelo plano espiritual. É muito profundo mesmo. E assim, gente, então, o que eu queria, né, pedir para o Tiaguinho para a gente falar disso, principalmente porque está muito no inconsciente de todos nós. E aí, isso foi na quinta constelação. No sábado, eu fui em outra cerimônia, que é do Amor, Ordem e Progresso, que chama Abra Coração, e que ao final de cada retiro do Abra Coração, que todo o dinheiro é voltado para os projetos espirituais mesmo, que agora levaram o pajé para a Índia. Olha que lindo. Porque vai ter um festival que chama Ilumina, que vão ter mais de 2.000 pessoas de todas as religiões. E para representar o Brasil, vai estar lá um pajé da tribo lá do Acre e da Amazônia. E aí, ao final de cada retiro, a gente... Ó, vou chorar. A gente planta um pau-brasil. Gente, eu nunca tinha visto um pau-brasil. Ou sei lá, se eu tinha visto, eu nem sabia qual era a cara do pau-brasil. Quando a gente cantou Ho'oponopono, a gente, né, cavou lá, Ricardo colocou o pau-brasil, que a gente se agachou para cá, todo mundo tinha um pouco de pétalas para jogar, para pedir desculpas para a mãe, para pedir desculpas para a indígena, para os indígenas, para pedir desculpa, né, Ho'oponopono para os portugueses, para o Brasil, para todo mundo, porque isso é nosso. E assim, e agora são poucas pessoas que estão despertas para essa consciência. Então, assim, cada vez que você fizer alguma oração para o coletivo, pensa que você está fazendo por você e por mais 6.000 pessoas no mínimo. Por isso que é muitas vezes tão pesado para a gente os trabalhos espirituais, o perdão, o amor, porque a gente está fazendo por uma pá de gente que ainda não está consciente. Só que você tá, eu tô, o Tiaguinho tá. Então, bora limpar esse coletivo, porque o que a gente contribui para o coletivo, a gente está contribuindo muito para a gente e para todos. A gente volta. Então, assim, é muito, se você é brasileiro e você está fora do Brasil, tente fazer as pazes dentro de você, sabe? Com Portugal, sei lá, comprando azeite português, né? Ouvindo música dos indígenas brasileiros no YouTube. Tipo, se aproxima disso, porque são as nossas raízes. E, de novo, quanto mais fortes estão as nossas raízes, mais a gente consegue crescer. Pronto, acabei. O resto da live agora é com o Thiago. Nil, e aí uma coisa que é importantíssima, eu fico arrepiado em muitos momentos, é o conceito do amor, né? Como que o brasileiro está interligado diretamente com o desenvolvimento do amor no mundo. O amor, tanto que a gente tem essa concepção, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa no verde, amarelo, no azul, mas o verde é muito forte, né? E é o verde do chakra cardíaco, é o verde da mata, é o verde que mostra a nossa expressão. Fala! Eu esqueci de uma coisa muito importante na constelação da bandeira. O cara que fez, eu acho que tinha feito a bandeira, se chama Benjamin Constant. Isso lá atrás, né? E aí o Ricardo, apareceu um vídeo, ele fez um vídeo para essa constelação. E ele, por causa dos materiais que ele tinha do tio-avô, tataravô, sei lá, que era Benjamin Constant, ele, nesse material, nesse documento, falava que isso aqui não tem nada a ver com o verde da floresta, o amarelo do ouro. Isso aqui eram as famílias. Então, o verde era a maior nobreza que tinha, que era o Orleans e Bragança. O amarelo, gente, representava, agora eu não lembro se o nome dela, eu acho que é Leopoldina, que era a mulher de Dom Pedro, que era da Áustria, que estava aqui. Então, eram, na verdade, as terras da realeza, da monarquia. E o céu era o céu que estava lá, acho que era 15 de novembro. Não, 15 de novembro não, mas enfim. Mas não tinha nada a ver com as nossas matas. Tinha a ver com a monarquia. Então, olha ainda que ignorância, a pessoa que quis fazer a república e pegou a bandeira, né? Porque antes a nossa bandeira era aquela bandeira tipo que nem dos Estados Unidos, e não honrou também esses lugares. Então, a gente, imagina que tá todo mundo olhando uma bandeira que a simbologia tá errada na cabeça de todo mundo, só que no inconsciente coletivo todo mundo sabe a verdade. Então é muito... Ó, minha gata até se rebelou aqui.
Não, a minha gata tava dormindo e ficou prestando atenção na sua gata agora. Sorry. Mas isso também é muito importante dizer, e é importante dizer que também veio a dor dos negros. Teve uma pessoa que representou os escravos africanos, e, de novo, enquanto a gente não honrar, porque os negros, no inconsciente coletivo, os negros brasileiros, carregam a dor de me tiraram do meu lugar, das minhas raízes, e me trouxeram para cá. Então, eles não se sentem integrados ao Brasil. Na constelação, o Brasil dizia, né, não, mas a gente te ama, você faz parte da gente. E ele fala, não, isso aqui não, eu não aceito. Tinha uma raiva. Então, por exemplo, como que a gente pode integrar isso também na nossa cultura? Como que a gente... Vocês pararem para pensar, o chão do Brasil de norte a sul é revestido por trabalho dos negros, dos escravos africanos que fizeram. O chão onde a gente pisa. Então, uma forma é estimular os negros a lerem sobre as raízes africanas, sobre a cultura africana. E não mais ficar fazendo faz de conta que não. E ao invés de, a gente vai ter um dia do ano para vocês. A gente vai ter uma cota de... Isso só cria mais separatividade. Tipo, puta, cara, assim, vocês vieram lá da África, foi uma história dura, sabe? Vamos honrar essa cultura, porque, gente, Brasil é irmão siamês da África, né? Quando eram as placas tectônicas antes de separar, somos irmãos siameses. Então, pronto, Tiaguinho. Não, mas existe um conceito multicultural que vem com muita força, né? Não tem como negar a nossa cultura multifuncional, multicultural, e que, na verdade, se transformou no que é o Brasil, né? O Brasil ele tem milhares de facetas e, na verdade, a gente ainda é muito separativista, né? Nós ainda estamos muito separativistas. E o conceito do Brasil como o eixo geral, quando a gente pensa no amor, seria o quê? Unir tudo isso, né? Unir sem saber a distinção e ter essa situação muito unidas na nossa. Quantas situações indígenas a gente tem no nosso cotidiano? Quantas situações afros a gente tem no nosso cotidiano? Quantas situações europeias a gente tem no nosso cotidiano, né? Então, assim, isso está tudo muito incorporado na nossa vivência. Mas quando a gente vai trazer consciente isso, a gente meio que já separa tudo, deixa tudo muito quadrado nos lugares, não deixa isso misturar naturalmente e continuar misturado na nossa vida, né? Então a gente tinha que trazer essa essência muito mais incorporada, muito mais forte dentro da gente, que todos nesse sentido, a gente não é mais... O Brasil não existia antes dos portugueses, aí veio os portugueses, surgiu um Brasil diferenciado, aí veio os negros, surgiu outro Brasil, aí veio todos os imigrantes, italianos, holandeses, alemães, que vão se tornando, e hoje o Brasil é muito forte, numa situação que ele tem várias energias, né? Tanto que hoje é muito engraçado, você chega para algumas pessoas que estão em processo de despertos, e a gente falou isso na live passada, e pergunta qual que é o Deus que você tem afinidade, eles são multiculturais, não é? A gente não consegue, tipo, ser que nem os gregos, que só vamos ficar pensando nos deuses gregos, que tem uma afinidade ali, ou com os processos, a gente é todo aberto. E que lugar no mundo tem todas as nacionalidades que não brigam, que não lutam? Gente, mesmo no meu prédio, tem chinês, tem indiano, aí tem judeu, aí aqui do lado tem igrejinha, e aí tem evangélico, aí tem eu que desço para fazer meu yoga, minha meditação. Já tem tudo, e a gente convive, a gente é um exemplo já, né? Sim, de como pode coexistir. Mas que precisa trabalhar sim o amor. O amor, e é isso que eu vou bater muito nessa tecla hoje, assim, a necessidade de ampliarmos nosso chakra cardíaco em conceitos coletivos. E sempre que puder, como foi feito aí no conceito de constelação no Brasil, mas unir para fazer isso, né? Se a gente puder pegar 2 ou 3 pessoas e fazer um processo de meditação para ampliar o chakra cardíaco dessas 3 pessoas, é aquela situação que Jesus falava, né? 1 ou 2 ou 3 no meu nome ficarem mais forte, uma coisa assim, não é? Você que é melhor nessas coisas bíblicas do que eu não sou muito bom nisso. Eu? Eu sei que eu tô falando das pessoas fazerem salmo. É que Salmo é antes, né? É uma coisa mais antiga. É mais da minha época de algumas vidas passadas. Mas o processo de fazer no coletivo amplia isso, né? Amplia isso. Lógico que hoje ainda é poucas pessoas, mas cada vez mais vamos tomar consciência disso. E tomar consciência de alguma forma é tirar 2 minutos do seu tempo, 5 minutos do seu tempo e falar assim, hoje vou meditar para o amor de todos os brasileiros. Isso já traz uma amplitude muito maior.
O que eu comecei a fazer... A Ju fala, quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu me faço presente. E aí a gente falando em Jesus, a gente tem que pensar muito nisso. Jesus é o que trouxe a bandeira do amor pro mundo, né? Ele que trouxe o processo do amor verdadeiro, o amor desperto, não só do ser crístico, mas acima de tudo do amor. E aí é muito importante a gente pensar nessa união. Mas, E gente, aí, olha, uma o que coisa eu que eu ia sei... fazer uma conexão importante, eu tava vendo uma live da Helena com a Tati, como que é o sobrenome dela? Alencar, Tati, a Tati maravilhosa, Alencar, gente. que ela Quem faz gosta, mandalas mandala. maravilhosas, tal, tal, tal. Quem quiser vai lá seguir ela. E a gente tava falando quantas pessoas que estão nesse conceito de despertos, que estão tentando abrir a cabeça, que estão buscando a espiritualidade, sem religião em si, mas um contexto de buscar realmente a evolução, do autoconhecimento, compreender que está se unindo neste momento, que as pessoas estão se conectando, e tudo do Brasil, né? E teve muitas situações de pessoas que estavam fora do Brasil, que estavam fazendo vida fora do Brasil, e estão no processo de voltar para o Brasil exatamente, porque é um momento muito especial desse despertar, né? Por mais que hoje a gente tenha polarizações políticas, polarizações ideológicas, cada vez mais também tem essas pessoas que estão nesse processo de unificação, de crescimento, de união, pro amor, em vez de polarizar, juntar e crescer, né, acima de tudo. Totalmente, Tiaguinho. Estou muito alinhada, é muito verdade isso. E tanto é que, gente, eu fiquei muito. É isso, eu passei a vida inteira. Eu ia nas férias para a Europa ou Estados Unidos, a trabalho principalmente, mas a vida inteira, vida inteira. Então era isso, eu sempre sofria de ter que voltar ao Brasil, eu só falava mal do Brasil, eu só reclamava do Brasil, eu só reclamava da burocracia. E quando eu cheguei. Ó, quando eu cheguei em Portugal e que daí eu tive que encarar a burocracia portuguesa, eu fui entendendo o Brasil. E, tipo, juro, veio um sentimento de compaixão. Você fala, é daqui, porque assim, um dos meus maiores problemas sempre foi com essa linguagem, sabe? Tudo que é burocrático em escola, eu não entendi o que tinha que fazer, ó, esses formulários que você tem que preencher, tipo, filiados. Eu nunca sabia o que era filiados. Eu, tipo, da onde que vem essas palavras que não fazem sentido, sabe? Que não tá nos livros que eu li. Tipo, por que eu tenho que saber o que é isso? E o fato de eu escrever também e estar lá em Portugal, então o vocabulário deles foi me dando, assim, uma noção que eu entendi mesmo que o Brasil era filho de Portugal, sabe? O sentir, e sentir essa compaixão pelo Brasil também. De que, olha, a gente veio de lá, as coisas vieram de lá. Então, nesse momento, que foi todo um processo muito natural, né? Agora, dia 1º de dezembro, vai fazer um ano que eu cheguei no Brasil. E eu não estava percebendo que isso era um chamado do coletivo, mas a minha frase hoje é: todos os seres que funcionam como fortes de luz, né, hoje em dia, brasileiros, estão tendo que voltar para cá, para a pátria amada gentil. Por quê? Brasil de amor eterno seja símbolo. Então, os filhos estão sendo convidados a voltar para casa, porque, olha, vocês já alcançaram uma consciência. A consciência é essa, que quando você mora fora e você vem visitar o Brasil, o que você quer? Você quer beber água de coco, você quer tomar sol, você quer, comer fruta, entendeu? Comer coxinha, que você come barato, pastel de feira. Você quer as coisas mais simples, você quer comer feijoada, você quer as coisas mais simples. Sabe? Você quer praia, tudo que a gente tem de monte. Quando você mora aqui, você fica tão na ilusão das coisas, que você não valoriza. Você andar na rua, em plena São Paulo, e dar de cara com umas árvores, que precisam de 10 pessoas para abraçar, cheio de cipó. Tipo, você andar nas calçadas, aquela gente fala, ai, mas aqui as ruas são cheias de buraco. Gente, são cheias de buraco porque você já viu o tamanho das raízes das nossas árvores. Como elas são antigas, que elas entortam assim, sobem a calçada. Olha o poder da natureza aqui, gente. Vocês já perceberam que qualquer lugar, qualquer terra, você sai aí na sua rua, você joga umas sementinhas, o negócio vai brotar, daqui um mês você vai ter planta. Então, a gente é muito... Não, brota da calçada, né? A calçada começa a sair, assim, começa a nascer uma florzinha, que você fala, da onde surgiu essa flor? Como chegou essa flor ali? Quem nunca teve um carro machucado por causa de uma manga, de um coco, de uma papaya? Todo mundo já em algum lugar viajando, no Nordeste que seja, né? Já teve um carro zoado com alguma coisa dessas, né? Não, eu tava lendo, deixa eu ler aqui uns comentários que eu tô achando bem interessante. A Ximena é uma grande amiga minha e ela tá falando assim, nossa, eu nasci no Chile nossa, eu nasci no Chile, cheguei aqui com 5 meses de idade, sou naturalizada brasileira. E não me vejo sair daqui, acho que tenho muito o que fazer aqui.
me deu um link, deu um despertar nela. Que legal isso. Porque é verdade, né? Porque as pessoas mesmo tem esse processo o Brasil, além de abraçar, faz as pessoas virarem brasileiras mesmo sem estar nisso, né? E aí tem a Fênix falando sobre um processo que eu acho que é bem interessante. Ela tá falando que realmente o Brasil foi muito abusado, que fizeram reis e rainhas saírem da África e aqui viraram escravos. E a gente traz isso mesmo. E eu nunca tinha parado para pensar, a Helena falou agora e eu parei para pensar. Toda vez que eu penso em Portugal e penso no contexto dele chegando no Brasil, eu nunca tinha pensado no conceito de descobrimento porque eu sempre achei que foi muito mais uma invasão realmente, né? E sempre coloquei isso. Só que olha como é importante a gente fazer a autoobservação, né? Isso foi uma invasão, é importante a gente entender que historicamente realmente teve uma invasão dos indígenas, mas como é importante fazer o contexto do perdão, né, internamente. Porque você olha para Portugal com esse peso já, você olha para os portugueses com esse peso, essa brincadeira que a gente tem, que eles são burros, que eles não são o que lá, já é um contexto interno daquilo que a gente tem de mágoa no nosso inconsciente. E toda vez que a gente tem algum tipo de mágoa... eles, né? Não, e toda vez que a gente tiver algum tipo de mágoa ou subjugação, ou sei lá como falar isso, mas a gente vai trazer nossa frequência para baixo. O quanto mais a gente curar e perdoar isso, mais a gente vai elevar a nossa frequência e vai elevar a frequência do nosso país. E é importantíssimo agora, como responsabilidade de todo mundo que está vendo isso, que não passe para as próximas gerações isso, como passaram para a gente, né? Porque senão cada vez mais a gente vai disseminar um ódio, uma raiva que não deveria acontecer. Gente, a República nunca... E óbvio, se a gente para pensar ainda no macroview, os portugueses estavam indo para a Índia e vieram parar aqui. Então, tinha algum conhecimento, sabe? E, tipo, você vai lá em Lisboa, da onde saíram as caravelas, existem várias dedicatórias para o Brasil, entendeu? Tipo, eles em si, é isso que eu falei, eles estão trabalhando o perdão no cotidiano deles. Eles têm um puta carinho, eles têm um puta respeito, entendeu? Então, assim, tá mais do que na hora da gente transcender, né? Crescer essa criancinha ferida e acolher e transmutar isso, gente. Senão a gente não vai para frente, eles não vão para frente, né? E fica nesse ranço. Agora, o que você estava falando, Tia, um pouco antes, de como você pode trabalhar isso, uma coisa que, então, desde que eu voltei para o Brasil, e eu já estava na história de, né, ficar em paz com as minhas raízes, disso, de não ter vergonha dos índios, né? Porque eu sou do segundo casamento do meu pai tá no terceiro. O primeiro casamento do meu pai, meus irmãos são europeus. E, tipo, eu vi depois em mim que é isso, eu sempre me esforcei para ser igual aos meus irmãos e para ser aceita, e nunca fui aceita. E nunca fui acolhida, entendeu? Então, era uma coisa assim, eu não estava ocupando o meu lugar, na verdade. Eu sou brasileira, eu sou irmã brasileira, vocês vão ter que me engolir, entendeu? E não eu ficar tentando ser a filha europeia. Eu não sou a filha europeia, europeus são eles, eu nasci aqui. Então, o que eu aprendi muito nesse último ano é toda noite eu gosto de pensar 3 coisas para agradecer, 3 coisas que foram boas no meu dia. E aí, sempre que eu faço esse gratidão do dia, para mim sempre vem gratidão São Paulo e gratidão Brasil. Sempre, desde então. E a história minha também é muito curiosa com os embaixadores do amor, porque eu fiquei sabendo desse projeto né, eu vim para cá, para o Brasil, em fevereiro do ano passado, de 2018. Aí, quando chegou em junho, que eu estava em Lisboa, eu fui no consulado, cheguei lá às 7 horas da manhã para entrar na lista. Vocês são iguais a mim, que sou portuguesa. É isso, eu sei, mas é que vocês, portugueses, são envolvidos. Linda, mas a gente é mesmo. E aí eu tava lá, aí eu fui entrar para inscrição no consulado para eu poder votar, né? Porque ia ser a eleição das eleições. E, eu tava numa fila enorme do lado de fora do consulado, eu e mais uma pá de brasileiros. E aí, eu comecei a falar, sei lá, uma mulher que tava na minha frente, bem coisa de brasileiro, né? Tipo, tá na fila, a gente tá aqui, começa a falar. Bater um papo, né? Começa a puxar papo, assunto, né? Porque brasileiro não cala a boca. Aí, comecei a puxar papo, a mulher puxar papo, tal. E aí a gente começou, e aí eu comecei a falar, não, mas é porque nós, brasileiros, a gente tem uma importância aqui, né? Eu falei, para a humanidade. Eu falei, a gente somos todos espiritualizados, mesmo a gente não sabendo, mesmo a gente não fazendo alguma coisa, somos todos já espiritualizados. Então a gente tem uma missão nessa Kundalini do planeta que está mudando, que antigamente era lá na Índia, nos Orientes que vinham, e agora a semente está aqui, Brasil e América Latina. E vai ser assim, um trabalho daqui 100 anos, o mundo vai estar totalmente diferente, né? Porque já deu para ver que não dá para viver mais como vivemos.
Então eu falei, e os brasileiros têm esse papel. Então onde a gente está, a gente leva o amor, a gente leva Deus, a gente leva a fé. E tá, comecei a falar, gente, aí formou uma roda em volta de mim. E aí, tipo, nossa, é verdade. Não, tipo, tocava a alma, porque tá dentro de todos nós, né? Tocava a alma daquelas pessoas. Meu, e aí, beleza. E aí, quando eu vi, eu tava numa roda, um monte de gente em volta de mim ouvindo o que eu tinha pra falar. E eu falei, Jesus, isso é muito mais missão do que eu imagino. Aí, quando finalmente andou a fila, não tinha mais senha para ninguém. Todo mundo que estava lá de fora e me ouvindo, não tinha mais como pegar a senha para poder votar. E aí era, tipo, sei lá, 8 horas da manhã eu fui embora de lá. E aí eu fui meditar. Falei, Jesus, o que foi isso? O que foi isso? E aí me veio. Você foi levar essa mensagem para as pessoas. Aí eu peguei, mandei um áudio para o Ricardo Cury, né? Falei, Ricardo, olha, eu não sei. Mas eu falei, eu me vi, porque eu movimentei uma pá de brasileiros que estavam na fila, tal. E ele falou, não, você vou te pôr nos embaixadores do amor. Aí ele me pôs, aí na época eu consegui um trabalho como recepcionista do hotel. A primeira cliente do hotel foi a Elba Ramalho, que foi lá fazer um tour com o Alceu Valença e o Geraldo Azevedo. Ficaram 2 semanas no hotel. O Ricardo me mandou uma bandeira do Amor, Ordem e Progresso e eu dei para ela levantar no show. Então, gente, é assim, quando você está alinhado com essa força que é muito maior, você acorda e fala, Brasil! Pai, mãe, vida, abençoo, estou aqui para te servir. Como é que a gente vai levar amor na minha vida, para o nosso país, para tudo? Vocês não têm noção que abre caminho. Vocês não têm. Ficar em paz com papai e mamãe é tudo de bom. E isso, abençoemos todos os portugueses, abençoemos todos os índios, abençoemos todos os negros, africanos. Abençoemos, meu povo. Nossas essências no final das contas, né? Porque somos todos essa essência misturada, né? A Rê pegou e falou assim, aqui tá, a Rê falou assim, vocês não acham que além de meditações coletivas faltam ações, projetos para essa reconexão? Na verdade, o Cury tá fazendo vários projetos, né, de reconexões, né? Tem vários projetos que ele tá levando para todos os lugares dessa reconexão. E no Brasil todo, gente. Ele foi de norte a sul, foi para Curitiba, foi para... E o que ele faz? Então, ele treina as pessoas para aprenderem a meditar, porque é só através da meditação, é só através de cada um se autoconhecendo. Não tem como ser de outro jeito. É só cada um se lapidando, você reconhece que você tem que perdoar seu pai e sua mãe, porque, gente, não adianta, a gente já viu. Não adianta querer fazer bonito do lado de fora e tá tudo feio aqui do lado de dentro. É o oposto. Você tem que estar bem aqui dentro. Frequência a gente não mente, né, gente? Frequência a gente não mente. Vou até falar uma coisa que uns tempos atrás eu coloquei aquela tabela Hertz, sabe a tabela Hertz? Que tem os sentimentos, as emoções, que começa lá na vergonha e vai até a liberdade lá em cima, né? No conceito de evolução. E aí eu perguntei para as pessoas, eu falei assim, em qual frequência você está? Todo mundo tava na alegria, todo mundo tava no conceito de iluminação. Eu falei assim, cara, se todo mundo tivesse realmente nesse conceito, o mundo já não tava desse jeito, a gente tava em outra frequência. Vamos ser verdadeiros com a gente, né? Se você pegar um pêndulo e falar assim, qual frequência eu estou de verdade, ele não vai mentir pra você, ele vai falar a verdade, entendeu? Não adianta você mentir pra mim escrevendo. Tem que ser a realidade, entender aonde você tá de verdade, né? Não adianta mentir. As pessoas não têm noção, elas não se sentem, elas estão anestesiadas. Elas não conseguem ficar em silêncio por 2 horas. Porque normalmente é muito difícil ficar de frente para você mesmo. Em silêncio, a gente fica em conexão com a gente de verdade. Dói normalmente, não é sempre fácil. Da próxima vez que você postar, você fala, fique 2 horas em silêncio e depois me diga em qual vibração você está. Verdade, boa. Porque, isso não existe. Aí eu falo assim, você não tem vergonha de nada na sua vida? Então sai pelado na rua e acha que não tem vergonha. Porque isso é a ausência do ego, né? Se você sair pelado e não tem problema com isso, isso é a ausência do ego. Lógico que pode ter implicações jurídicas aí, porque pode ser atentado ao pudor, mas, entendeu? O conceito era esse. Eu li bastante pessoas falando, né? De várias canalizações de seres de outros planetas, desse planeta, em várias situações, falando que é uma era e é um momento que se inicia a partir desse ano já isso, e se estendendo aí por mais 100 anos, que a abertura do chakra cardíaco será necessária para que a gente consiga chegar numa outra frequência, numa outra dimensão, tanto que a gente vai entender os conceitos de chakras,
e a gente tem que conseguir abrir isso para conseguir evoluir nossa consciência. E aí casa muito com essa situação do Brasil, né? Se a gente entender que o Brasil é o coração, no sentido de você, tipo, abrir esse chakra cardíaco, olha como é importante você, tanto no seu contexto individual, trabalhar o seu cardíaco sem mágoas, sem rancores, sem medo de sentir, limpo dos seus antepassados também, tanto familiares quanto os antepassados dessa terra, é importantíssimo a gente começar com a gente também. Não é só ir lá e ficar meditando com amor, se nosso coração tá parecendo uma casca toda preta, né? Exato, exato, né? E, tipo, julgando e criticando, e que nem você falou, fazendo piadinha, né? Cheio de ironia, de cinismo. Então, Gente, uma coisa pra gente perceber o status do nosso coração, olha isso, é quando a gente vê uma coisa que a gente acha errado e já começa a trazer julgamento para aquilo. Isso já mostra que não existe compaixão dentro de você, entendeu? Isso já mostra que a compaixão não tá no nível wow. Tem algum problema nesse processo de compaixão. Então, olhar para o outro com um olhar de julgamento, com um olhar de crítica, não é compaixão. Compaixão é olhar para o outro e entender que todos estão em processo de evolução. E respeitar pois esse é, processo. gente. Então, eu vou abrir. Eu vi aqui que a Kalinde também está aqui. Tem várias pessoas aqui que curtiram lá o post do Fábio ontem. Foi muito louco, né? Porque eu tinha mandado mensagem para ele e falei, tá, boa noite, tô cansada, tava exausta, tava fora de mim ontem, você sabe, né, Thiago? E aí, tá, boa noite, tipo, isso 8 horas da noite. Aí, de repente, dá 15 minutos, eu tava esquentando aqui meu banho, que ontem foi dia de banho de sal grosso, né, meu amigo? Porque ontem fez, ontem só sal grosso na minha casa. Daquele jeito que eu explico, hein, gente? Sal grosso, depois uma outra erva. Você jogou o quê? Lavanda. Aí, Primeiro ótimo. joguei água com sal grosso e depois joguei óleo de lavanda, assim, tipo, concentrado. E aí, nossa, e aí foi outra vida, né? Bom, mas aí tava eu esquentando lá minha água pro sal grosso, né? Na cozinha, assim, bem entediada. Aí eu falei, deixa eu ver o Instagram. Aí eu olho, sei lá quantas pessoas novas me seguindo. E eu falei, o que aconteceu? Aí eu olhei pra não, Fábio, não. Isso que você falou, né, da vergonha. Eu falei, gente, que eu passo de vergonha com esse menino. E aí, toda vez que eu vou passar vergonha, que eu penso que eu tô passando vergonha, eu falo, isso é meu ego. Lembro, o Fábio está aqui para quebrar o seu ego, Helena. Lembra? O Fábio é o grande professor, mestre de lapidação do seu ego. Aí eu li aquilo, aí eu li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes. Eu falei, o que eu faço com essa informação? Eu falei com ele há 1 minuto atrás, por que ele não pegou e falou tudo isso? Por que ele vai lá e publica no Instagram? Né? Tipo, meu ego já tava tipo, a Fátima ontem salteou, fez uma maluca. Fátima ficou insuportável dentro de mim. E aí eu, fechei o Instagram, fiquei respirando. Eu falei, o que faço com isso? Deus. Falei, medito. Desliguei minha água. Vou meditar, acendi minha vela e comecei a respirar. Vou respirar e observar. E aí me veio, tipo assim, eu tive que fazer uma assembleia, como diz a Ju. Ai, da Itália, Rose, linda, represente a gente aí. Aí comecei a respirar e percebi que eu tinha que, na verdade, tinha um lado meu que estava super feliz. Que falei, ai, eu sou a pessoa mais amada, sou a mais bem amada do Instagram inteiro. O outro lado meu tava tipo, vai se ferrar, por que você não veio na minha casa? O que você postou? Aí o outro lado meu, a gente foram milhares de vozes. E eu falei, tá bom, mas no fundo, onde é que tá o amor e a compaixão, né? Óbvio, o outro lado tava julgando, o que ele tá querendo com essa exposição? E eu falei, tá bom, e onde que tá o amor e a compaixão aqui? Como é que eu posso exercer? Como é que eu posso exercer? O que esse lugar de leveza, de bondade, de alegria, que é o estado, né? Divino, generoso, que não... Cala a boca tudo isso. Falei, esse estado, quer dar um puta abraço nele. E falar, tá tudo bem, sabe? Tipo... Então eu falei, então pronto. Eu falei, escuta, eu posso passar na sua casa para te agradecer pessoalmente? Pode. Aí, tá bom, obviamente que eu fui abraçar pessoalmente e dormir lá, mas tá tudo bem. E aí foi muito louco, assim, porque eu falei, cala a boca todo mundo, sabe? Tipo, cala a boca. Não quero ouvir nada disso. Eu falei, deixa eu sentir o que eu vou fazer com o meu coração. E é isso, tá bom. E é difícil, tem outras N questões do meu ego, da sombra, do não sei o quê.
Mas tá bom, mas foi assim que eu ia estar em harmonia. E de fato. E hoje, quando me separei, vi que eu estava super em harmonia, sabe? Falei que eu acho que Sim. também tem isso. Então, tipo, foi sincero, né? E nada é melhor quando a gente é sincero. Sol, foi linda, foi linda. Foi no teu, né? Porque... O Thiaguinho, Eu vocês achei não me bonito também, eu não posso negar, achei bonito. lindo, vocês vão ver o que é as mensagens que eu mando pro Thiago. Um dia ele libera um áudio meu no desespero. Que os hackers não peguem nossos áudios, que olha, vai ser pesado isso. Então, vaza áudio de várias pessoas, né? Se vazar os nossos, vai ser pesado. O... Mas é isso, né? Isso que você fez agora foi um processo de trabalho de autoobservação, de compreender quem é você, sem surtar, sem entrar no seu ego completamente. Ele deu uma parecida ali, mas aí você colocou ele para baixo, né? Usou ele como escada para subir para o seu eu superior, para conseguir atingir seu contexto de eu superior. E isso que todo mundo deveria começar a aprender a fazer, né? Eu tô falando isso todo mundo eu também, né? A gente tá o tempo todo se policiando. Eu estou fazendo isso uma vez por semana, sabia? Eu pego as coisas que estão me incomodando no mundo ou no outro, anoto e fico observando o que aquilo tá querendo me dizer, o porquê que aquilo tá me incomodando. É porque tá dentro de mim, ou é porque eu não tô conseguindo trabalhar a aceitação, que a gente falou na live passada, ou porque... E eu tô trabalhando isso uma vez por semana, para desenvolver um processo de autoconhecimento interno. Indico isso para as pessoas também fazer isso. Ou quando uma coisa começa a te incomodar, ou você olha para aquilo com julgamento, às vezes você tá passando no Instagram e você olha aquilo e acha um absurdo algumas coisas, né? E aí você, tipo, por que eu tô achando um absurdo? Eu não tinha que achar nada, tipo... Se eu não tô gostando de ver, simplesmente paro de seguir e vou embora. Tipo, eu não tenho que ficar me estressando com isso. Por que eu tô achando um absurdo? Eu não tenho que achar absurdo as coisas, entendeu? Exato, exato. Não, né? E menos quem foi que me falou? Menos extremos, né? Tipo, só Sim. nada. O Pajé fala uma frase que eu acho muito bonitinha, porque é bem simples e é bem profunda. Tipo assim, sempre pro alto e em frente, né? Tipo, você vai flutuando nas coisas, assim. Então, ó, a Sol tá falando, Helena é bem amada mesmo. Pois é, você quer, por exemplo, a Fátima, louca em mim, Sol, falava, ele só fala as bem amadas, isso é puta marketing, não falou meu nome uma vez. Não falou nenhuma vez. Helena, aí a louca, tanto é que hoje eu comentei, aí no final assim, né, as bem amadas igual a Helena. Eu falei, pronto, Fátima, feliz. Sabe? E é isso. Como que eu posso ir pro alto e ir em frente? Né? Sai, sobe uma maior, né? Alto e Sobe uma maior, uma oitava maior sempre é importante subir, né? A gente não fica na oitava menor nunca, né? por favor, né, Tiaguinho? Não dá conta. Não dá conta. Jesus amado. Ai, Deus do céu. Já nem sei mais depois desse assunto que até perdi. Aí, não, só pra completar, a gente tá falando do banho, só vamos colocar o negócio do banho. Gente, sempre que a gente toma banho de sal grosso, eu acho que eu já expliquei isso em alguma live passada, mas é importantíssimo falar isso porque eu vejo muita gente com energia baixa porque vem de banho de sal grosso. Toma um banho de sal grosso, toma um banho antes de sal grosso e após o banho de sal grosso tem que colocar uma outra erva de ativação, de proteção, qualquer tipo de erva que você tenha uma afinidade. Se não sabe que erva usar, usa as ervas meio coringas, manjericão, Então, alecrim, alfazema, usa essas óleo tipos de erva. essencial, gente. O que eu Óleo fiz, eu essencial. deixo num pote água com sal grosso e no outro pote água com a lavanda. Então, tipo, terminei o banho, fechei, né? Da cabeça para baixo. Joguei a água com sal grosso e depois peguei o meu de lavanda e fiquei tirando os salzinhos também. Pronto, acabou. Maravilhosa, cheirosa, maravilhosa. Mas é de dar risada mesmo. A gente já um dia a gente vai estar assim num comedy, né, Thiaguinho? O comedy da espiritualidade. Um comedy espiritual, né? Não, eu tô olhando pra Irata, a Aya tava passando comigo, a gente tava conversando, acabou a força na minha casa, mas deu uma iluminação na luz assim e explodiu. Ela falou, meu Deus, o que é isso? Que ótimo. Ela pensou que tava descendo uma entidade, mas não, era só a força que tinha acabado. Força da energia elétrica, porque a interior nunca acaba, não é mesmo, Thiaguinho? Nunca. Ai, gente, maravilhoso. Ai, gente, acho que é isso, hein? Deixa eu mais uma coisa. Que Pode falar. Tá falando do banho. Gente, é uma coisa que eu fazia quando eu fiz a formação em Reiki, que eu esqueci, agora eu voltei a fazer e faz muita diferença.
De manhã, quando você acorda, né, já que a gente está aqui na história de gratidão, é muito importante a gente ir despertando o nosso corpo, sabe? Tipo assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você sentir, porque imagina que o nosso corpo é a nossa relação mais íntima com alguma coisa que a gente tem na vida, é com o nosso corpo. Se alguém está dormindo com você, você não vai levantar e vai ignorar a pessoa. Então a gente tem que ter esse mesmo cuidado com o nosso corpo. E aí uma coisa agora que eu voltei a fazer é bater aqui no timo, que é esse ossinho aqui no meio, em cima do peito, entre o peito e a garganta, e dar umas batidinhas. Aqui ativa um poder energético, que a gente também estava falando do chakra cardíaco, né? Mas é um ponto de energia muito importante. Você dá uns tapinhas assim, e você pode fazer afirmações de gratidão, de coisas boas que você quer para o seu dia, mas dá um boost na energia que vocês não fazem ideia. Então fica a dica aqui do timo. Inclusive, que as pessoas, se você apertar o tímio e tiver muito duro, porque se você vê, tem uma certa. É como se fosse uma esponjinha que tem ali dentro, pequena, mas é como se fosse uma esponjinha que tem. Se tá muito duro no contato, quer dizer que esse chakra cardíaco tá bem bloqueado e precisa fazer um estímulo desse chakra, tá? Lembrando que o tímio é a glândula ali que fica próximo do chakra cardíaco, que não é o coração. Todo mundo pega o chakra cardíaco como o coração, mas na verdade o tímio que é a glândula física dele, né? Isso aí, Thiaguinho. Vamos expandir esses corações que nem os ursinhos carinhosos, gente. Adoro, eu adoro. Tem simbologia melhor? Imagina que você é um ursinho carinhoso. Tipo, você é um arco-íris do seu coração. Eu nunca tinha pensado nisso. Como não? Eu nunca tinha pensado nisso. O meu tá congelado. Então vai apertando, Rê. Vai fazendo isso. Vai apertando uns poucos de manhã pra ir acordando e despertando esse chakra cardíaco. Ixi, a Nanda Prem tá falando que o timo só fica no coração em bebês. Então onde fica o timo nos adultos, mestre Nanda Prem, por favor? Não, mas ele está aqui assim, ó. Não é? Sim, não tá? Diga aí pra gente, mestre. Que fofo. Oi, André, muito bom. Gente, Thiaguinho, quanto tempo a gente tem? Ou a gente vai ter que abrir outra para dar recados? O meu não cai, Helena. Hã? O meu não cai. O Instagram gosta de mim, então eu posso ficar à vontade nas lives, até 2 horas. O meu não cai. Você tá brincando. Não. Em adultos, ele migra um pouco para cima. É isso que o Thiaguinho falou. Exatamente, né? É o que eu tô falando. Ele fica aqui um pouco mais aqui em cima. Em vez de ficar no coração, ele sobe um pouquinho mais para cima. É isso mesmo. Maravilhoso. Gratidão, mestre. Gratidão, querido. Gente, mestre Ananda Prem foi o grande mestre. Meu mestre que estudei bastante coisa de Tantra com ele. Quem não conhece, fica a dica aí. Quem tiver interesse com de Tantra. Ele tem um conteúdo maravilhoso, muita sabedoria, muitos vídeos no YouTube. Às vezes a Ananda Prem é meio Darth Vader, que chama. O poder das sombras, assim, meio demais. Para quem é muito ursinho carinhoso, às vezes dói demais assistir a Ananda Prem, mas vale a pena. Entendi. Eu não sigo ele, vou seguir ele. Mas bora trabalhar esse estímulo, trabalhar esse cardíaco e curar esse Brasil, gente. Essa é a mensagem de hoje. Né, Sim, trabalhar o cardíaco sempre. A gente trabalhar nosso amor, nossa compaixão, saber que compaixão é o estado mais alto aí das oitavas do amor. E a gente tem que chegar lá, sair do Eros, sair do Filos e chegar no H total. Perdoar, né? Sim. Perdoar é a lei, né, gente? Infelizmente a gente não consegue conviver sem perdoar e a gente tem que estar sempre atento a isso. Gente, ó, só para lembrar que hoje realmente é um dia bem interessante, tá? Lembra que hoje a lunação de Sagitário começa e Sagitário tem um processo de liberdade, força, energia e a gente tem ainda um ano regido por Marte, então é um dia muito interessante para vocês trabalharem aí a cocriação, fazer exercícios de cocriação. Vou sim, Tati, vai estar lá no YouTube. Então, assim, todos os exercícios de cocriação. E no Grimório também, gente, calma aí. Então, assim, fazer exercício de cocriação hoje é muito bem-vindo, revisar algumas metas, já porque a gente já tá no final do ano, aí já começando a pensar pro ano que vem. Lembrando que esse final de ano é um final de ano que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas tem muita coisa especial. Lembrando que tem eclipse solar no Natal, hein? Então é pra pegar fogo, sim.
Eclipse lunar, desculpa. Eclipse lunar. Então, assim, é pra gente trabalhar o amor, porque de certa forma o Natal trabalha o amor, mas co-criar realidades. Então vai ter bastante coisa. Rê, pode fazer banho de Oxum sim hoje, tá? Pode fazer o banho de Oxum. Você tá me ouvindo, Helena? Tô. Você não tá? Ah, não, tô, é porque você deu uma paralisada. Eu não sabia se você estava paralisada ou se você estava lendo paralisada. O, o banho de Oxum que ela tá falando, na verdade, é um banho bem simples, viu, gente? É banho de coentro, acho que eu não sei qual que eu passei, mas o banho de Oxum pode ser coentro, camomila e mel. Ou você pode colocar rosas, camomila e mel, que é um banho de Oxum pro amor, para co-criar amor e lidar com nossos amores também, porque a camomila faz a gente perdoar o passado. E aí, para conseguir amar, a gente precisa trabalhar com camomila. Eu tô cheia de camomila e de Marcela, que é a outra que é Marcelo. Marcelo ou Marcela? Coentro, gente, comprei coentro também fresco com o Thiaguinho. Nossa, tem os três. Tem coentro, camomila e canela. Vamos bombar no banho hoje. Cada pessoa eu vou receitando uma coisa diferente, cada um precisa de uma coisa diferente, a gente vai entrando nisso, né? Vai fazendo aquela alquimia individual para cada pessoa. Mas não, essas três ervas são ótimas, são banhos que não tem nenhuma ressalvas aí, né? Maravilhoso. Tá? Para Gurizada, copiar, então. então vamos lá, recadinhos. Previsão. Não, previsão não. Amanhã eu tô no Quântica Espiritualidade falando sobre autoconhecimento, sobre tarô, qual que é o poder do autoconhecimento, Amanhã não, quinta-feira, tá? Tô no Quântica. Qual é a importância disso? Qual que é a importância da gente de trabalhar o autoconhecimento? Para que trabalhar esse autoconhecimento? E alguns caminhos de como chegar nesse autoconhecimento, que a gente nunca chega, na verdade. É sempre uma estrada que a gente vai percorrer. Queira ou não queira, a gente tem que percorrer. Uma hora ou outra a gente vai ter que percorrer. Alice, alecrim não é uma erva de cocriação de amor, não é uma erva de amor em si, tá? Alecrim é uma erva de elemento ar, ela vai trazer muitos movimentos e tranquilidade na sua cabeça e vai definir muitas ideias. É interessante tomar esse banho sim. Alegria, felicidade. Lembra que alecrim, as flores do alecrim é considerado ele dá uma florzinha azul, o alecrim, tá? E existem algumas lendas antigas que falavam que quando Nossa Senhora caminhava pela terra, aonde ela pisou, nascia alecrim com flores azuis. Então ela traz essa energia também de gratidão, de entrega que Maria teve, né? Mas é bem interessante. Tá, amanhã, quinta-feira, eu tô lá falando de cocriação e de tarô. E nosso Grimório tá aí, gente, para quem quer receber nossa revista, que é animal, e esse mês vai ficar mais animal ainda, então é importantíssimo que vocês vão lá no nosso Linktree, no link que tá na nossa descrição, e acessem lá pra gente. Consulta de tarô, entre em contato comigo, lembrando que é dezembro praticamente, e é muita gente, então o quanto antes você marcar, porque senão vai ficar pro ano que vem, tá? Então é importantíssimo começar a marcar com antecedência mesmo, porque não tô conseguindo atender todo mundo ainda, então tem que se organizar. Acho que é isso. Helena, e você? Ixi, a Helena também, gente. Fica a dica para quem quer fechar o ano com chave de ouro. Várias dicas. Primeiro, próximos 21 dias só vai ser em janeiro. Então, só em janeiro. Agora, só em 2020 a gente vai ter 21 dias. Gente, dia 1º, agora, vou começar o grupo de meditação, que o Thiaguinho também já tá. Então, por favor, me avisem. Quem tiver interesse, me escreve por DM ou então vai lá no link na minha bio. Toda semana eu vou, aos domingos, enviar, vai começar nesse domingo agora, uma meditação canalizada para a gente entrar numa frequência, para levar essa frequência durante a semana. Então é isso, aconteceu alguma coisa, saiu do eixo, vai fazer a meditação. Volta e centra. Então, para a gente chama meditadores co-criadores, que é isso, para a gente conseguir co-criar juntos, porque quanto mais gente, mais unidos, mais a gente fortalece essa energia. Então, esse é um grupo super baratinho. Tudo que a gente estava falando, né? Muito a ver com o que a gente falou hoje sobre o coletivo, o inconsciente coletivo. Imagina, todo mundo que está ali no grupo vai estar vibrando a mesma frequência, entrando na mesma energia, gerando a mesma egrégora. E aí é aquela coisa, tipo, um faz, o outro faz, vai juntando essa energia e fica muito mais fácil da gente co-criar aquela realidade, trabalhar essa energia, elevar a nossa frequência, que eu acho que é muito importante aí.
né? E ainda mais com esses monte de coisa que tá importante aí nesse momento, né? Tipo, pensa, a gente tá numa lunação que é importante para cocriação, a gente vai entrar num eclipse futuro também, que é importante, a gente tá numa energia elevada. Então, assim, vamos, acho que é Não, mais gente, que a pago ideia é, participar. tipo, né, R$ 44 de agora, de 1º de dezembro a 1º de abril. Por que 1º de abril, Helena? Gente, porque é exatamente isso, é o período mais crítico para todo mundo. Tipo, a época de Natal, tipo, de família, fica todo mundo agitado, é quando mexe com todas as nossas estruturas. Então, tipo, né, começo de ano, que daí a gente começa a criar os nossos planos, projetos, o que a gente quer levar, o que a gente quer estruturar, o que a gente quer trazer para a nossa vida. Depois, carnaval, que baixa a galera da espiritualidade, digo, a patota lá das outras dimensões, tem um trabalho no planeta Terra nesse período, porque sai todo mundo do eixo, né? Todo mundo sai para a perdição da carne, achando que tá se divertindo e sai totalmente do eixo. Então, é exatamente o que eu sinto, assim, de dar um reforço mesmo. Então, grupo de meditadores co-criadores agora, quem for de São Paulo, quem vier para São Paulo, gente, vamos fazer o retiro Open Your Heart. Bora abrir o coração, que eu vou dar ao lado do meu amado sagrado masculino, masculinidade saudável, Fábio Manzoli, e do Denis Vieira, professor de yoga. A gente vai fazer umas misturas muito loucas, assim, de dinâmicas, de vivências corporais mesmo, de respiração, de meditação, de tudo que a gente sabe. A alimentação vai ser num lugar maravilhoso, que, aliás, peguei pelo mestre Ananda Prem o contato desse lugar, que é um spa holístico, aqui em Cajamar, do lado de São Paulo. Então, quem quiser também tem inscrição na bio. E, por fim, mulherada, eu tô afiada, eu vou fazer nos dias, agora eu tenho que pensar, 11 é uma quarta. Então, vai ser no dia 10 e no dia 17 de dezembro, eu vou dar duas aulas online sobre Dark Side da sexualidade e espiritualidade feminina. Gente, eu vou falar tudo aquilo que vocês nunca ouviram e nunca vão achar em qualquer lugar. De onde que está no inconsciente coletivo toda essa nossa raiva, toda essa nossa perversão, a prostituição, a competição, a manipulação, tudo isso do universo feminino que está lá bem Bora guardado. liberar a Lilith. Eu vou liberar a Lilith, vou rodar a pombagira, vou botar a boca no trombone e vocês vão ver. Adorei, adorei, adorei. Gente, ó, essa semana, dia 28, tem a grande estreia do Bem Seja também. Tem muita gente me perguntando de curso aí. Já tem uma parte do meu curso lá no Bem Seja, já falando de arcanos maiores, que ficou muito interessante, mas tem que participar da estreia comigo lá na quinta-feira, no Quântica e Espiritualidade. É isso. Maravilhosa. Ai, Mary, tá em Londres. Beijos. É isso, gente. Mais alguma coisa, Thiaguinho? Alguma oração, Não. alguma palavra? Fala alguma frase que tem te ajudado nesses últimos tempos, Thiaguinho. Não sei que frase. Traz um mantra, traz alguma frase, alguma coisa, Thiaguinho. Eu tô numa energia de Shiva, né? Então eu tô num mantra aí muito forte, um Namah Shivaya, destruindo tudo aquilo que não serve mais pra nossa vida e abrindo espaço, né? E semeando aí, ou até ejaculando coisas novas. Mas Ejaculando coisas novas. Gente, amei ejaculando. Eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar. A gente tá falando de final de ano, tá? Gente, a gente lembra que a gente tá saindo de um ano de Marte para ir para um ano Sol, né? E aí, se para quem ainda não lutou suas batalhas, tem poucos meses, porque em março aí entra aí as situações. Então a gente vai ter que encarar nossas situações que a gente não tá encarando agora, porque senão vai começar a bater na cara até encarar. Então, vamos se olhar de uma forma diferente, vamos se auto-observar e vamos mudar muitas coisas aí. Arro! Arro! Om Namah Shivaya. Amém. Beijo, amor. Obrigado por tudo, viu? Obrigado por estar aqui. Semana que vem, mandem o que vocês querem sobre lives e tudo, mas quem tá lá no grupo com a gente, participando do Bem Amado, se você ainda não tá participando do nosso grupo de WhatsApp, entre em contato ou vai lá no nosso link da bio que você consegue participar e consegue votar sobre Calma live. aí, a Tati Pratos tinha perguntado se ela podia fazer uma pergunta e eu não sei se ela fez, agora ela mandou um socorro. Tati Pratos, Ô, Tati, fala, o que é? Ah, não, isso era Rê.
Tati Prates, você vai colocar essa nave? Ele tinha respondido. Tati, agora ou nunca? Tiaguinho, você já perdeu um pouco da sua cor do pecado. Mas ainda tô levemente dourado, né? Você tá levemente dourado, eu tô levemente avermelhado. Esqueci na nossa conversa de falar pra Ju que em São Paulo tem tanta água que tem piscina também, gente. Piscinas aqui em Tem São Paulo são piscina, tem maravilhosas. piscina. Mas essa luz me deixa amarelo, na verdade. Eu preciso trocar a minha luz. A luz que tá aqui em cima de mim me deixa amarelo. Bom, Tati Porque, não na verdade, eu não respondeu vi. qualquer coisa, manda pro WhatsApp pra gente, Tati. É, manda, Tati. Namastê. Beijos, 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 amados. beijos. Gratidão. Gratidão. Tati, não tem nada a ver. Yansan pode reger, sim, sagitarianos em alguns conceitos energéticos e arquetípicos, mas não tem nada a ver, gente. Os filhos de orixás é outra complexidade, tá? Não tem nada a ver com o signo, não, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Beijo, gente.